O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo incrível, inédito, que tem que ser gravado para toda a eternidade, porque o que vai ser revelado nesse capítulo não vai mudar a história de todos os católicos. Vai mudar a história de tudo que a gente conhece e sabe. Os dotes de Margisian, lições sobre a caridade, a salvação. A salvação. Os méritos de Jesus Salvador. Isso aqui é tudo, gente. Isso aqui é tudo. A gente não está errado no que a gente está entendendo do livro do céu. Vem confirmar o que a gente precisava. Guarda na cabeça. 30 de maio de 1946, essa visão. O dia da ascensão do Senhor. Onde foi que deixaste as barcas, Simão, quando vieste para Nazaré? Pergunta-lhe Jesus, enquanto vai caminhando rumo ao nordeste, virado de costas para a planície de Esdrelon, indo para a frente na direção do Tabor. Eu os fiz voltar para a pesca, mestre, mas eu disse que devem encontrar-se em Tariqueia em 3 dias. Eu não sabia quanto tempo haveria de ficar contigo. Muito bem, quem de vós quer ir avisar a minha mãe, a Maria de Alfeu, que vem encontrar-se conosco em Tiberíades? Na casa de José será o encontro. Mestre, nós todos gostaríamos de ir, mas manda tu quem deve ir, será melhor. Nesse caso, vão Mateus, Filipe, André e Tiago de Zebedeu. Os outros venham comigo a Tariqueia. Direis às mulheres o motivo do atraso, e que elas fechem as casas e venham. Estaremos juntos durante o mês inteiro. Ide, pois aqui já está encruzilhada. A paz esteja convosco. Ele beija os 4 que se separam e continua a marcha com os outros. Mas depois de darem uns poucos passos, Jesus para e observa a Margisian, que vem andando com a cabeça inclinada, um pouco atrás. Quando o jovenzinho o alcança, Jesus lhe põe a mão por sobre o queixo, fazendo-o levantar o rosto. Irias tu também de boa vontade a Nazaré? Sim, mestre, mas faz o que tu quiseres. Eu quero que tenhas um conforto, meu filho. Vai, corre atrás daqueles. A mãe te consolará e o beija e deixa ir. Mas Gizian se põe a correr, alcançando logo os 4. É ainda o menino, observa Pedro. E está sofrendo muito. Ele me dizia ontem à tarde, quando o encontrei dormindo num dos cantos da casa. É como se tivessem morrido ontem meu pai e minha mãe, ele disse. A morte do velho pai me reabriu completamente o coração, de João. Pobre filho, mas foi bom que ele estivesse presente àquela morte, de Zelotes. Ele tinha posto na cabeça a ideia de poder ajudar o velho. Assim me dizia Porfíria que ele fazia sacrifício de toda espécie para poder ajuntar dinheiro. Trabalhou nos campos, buscou lenha para os fornos, pescou, deixou de comer os queijinhos e o mel para vendê-los. Tinha aquele espinho no coração e queria ter consigo o velho, mas... Diz Pedro. É um homem de propósitos sérios. Não lhe pesam os sacrifícios e o trabalho. Que belos dotes, diz Bartolomeu. Sim, é um bom filho. E será um dos melhores discípulos. Vede com que disciplina ele se regula, mesmo nos momentos de maior perturbação. Seu coração aflito estava desejando a presença de Maria, mas ele não pediu para ir a ela. Ele compreendeu tão bem o que é a força da oração que se adiantou acima de muitos adultos. De Jesus. Crês que ele faça os seus sacrifícios por alguma intenção prefixada? Pergunta Tomé. Disso tenho certeza. É verdade, ontem ele deu as frutas a um velho, dizendo-lhe, rezo pelo pai do meu pai que morreu há pouco tempo. Eu lhe observei. Ele está em paz, Margisian, não crês que tenha sido válida a absolvição de Jesus? E ele me respondeu, creio que foi válida, mas eu penso que ao oferecer sufrágios às almas pelas quais ninguém reza, eu digo, se ao meu pai isto não é mais necessário, que estes sacrifícios sirvam para aqueles por quem ninguém reza. E eu fiquei edificado com isso, diz Tiago de Alfeu. Sim, diz Pedro, ontem mesmo ele veio a mim jogando-me os braços ao pescoço.
Pois ele, ainda menino em seus sentimentos, disse-me: Agora tu és mesmo meu pai. Eu te entrego o que a tua bondade me tinha feito ajuntar. Aquele dinheiro não serve mais ao velho pai. E tu, Porfíria, fazes tanto por mim. Eu, tendo dificuldade em reter as lágrimas, respondi: Não, meu filho, vamos usar aquele dinheiro dando esmola aos velhos necessitados ou para órfãozinhos pobres. E Deus usará as tuas esmolas para aumentar a paz do pobre velho. E mais Gisele me deu 2 beijos tão fortes que eu não fui capaz de reter as lágrimas. E como ele estava agradecido, Bartolomeu, por teres feito o pagador das despesas. Ele me dizia: Para mim, as honras prestadas ao velho não têm preço. Vou dizer ao Bartolomeu que me tome por servo. Oh, pobre filho! Nem por uma hora lhe serve o Senhor e nos edifica a todos nós. Eu prestei honras a um justo. Eu podia fazer, porque o meu nome é conhecido e para mim é fácil achar quem vá antes de mim. E Betsaida vou prover o pagamento da pequena dívida, que afinal foi uma ninharia. Sim, diz Jesus, como o dinheiro é pouca coisa, pois que os de Jezael foram generosos. Mas o teu amor para com o discípulo não foi nenhuma ninharia, porque todo ato de amor é de grande valor. Prestem atenção, é agora que Jesus vai falar o ato de amor dele. Prestem atenção. Sim, diz Jesus, como o dinheiro é pouca coisa, pois os que de Jezael foram generosos. Mas o teu amor para com o discípulo não foi nenhuma ninharia, porque todo ato de amor é de grande valor. Tá vendo? Ele vai falar do ato de amor dele. Vós vos estáis formando para este amor ao próximo, que é a segunda parte do preceito básico da lei de Deus, mas que na verdade tinha sido muito deixado de lado em Israel. Os muitos preceitos, as minuciosidades vieram ocupar da forma profunda, simples e completa a lei do Sinai, vendo desfigurar a primeira parte do preceito básico, reduzindo-o a um montão de ritos exteriores aos quais falta o que lhes dá consistência, o valor, a verdade, isto é, falta-lhes a aderência ativa do interior com as obras que manda cumprir, com as tentações que ensina a superar por meio das obras do culto externo. Que valor pode ter aos olhos de Deus a ostentação de um culto, quando depois, no interior do coração, não se ama a Deus, não nos aniquilamos no amor cheio de veneração a Deus, deixando de adorá-lo e admirá-lo, para dar amor às coisas por ele feitas e, em primeiro lugar, ao homem, que é a obra-prima da criação terrestre? Estás vendo em que consistiu o erro de Israel? Foi o de ter feito de um único preceito 2 preceitos, continuando, tendo mais tarde, com a decadência espiritual, separado o segundo do primeiro, como se corta um ramo inútil. Não era um ramo inútil, nem eram 2 ramos. Separaram o amor a Deus do amor aos homens. Olha! Não era um ramo inútil, nem eram 2 ramos. Era um único tronco que desde sua base se havia ornado com as singulares virtudes dos 2 amores. Então é amar a Deus e ao próximo junto, dá no mesmo, é a mesma coisa. Amar o próximo é amar a Deus. Nossa! Estás vendo em que consistiu o erro de Israel? Foi o de ter feito de um único preceito 2 preceitos separados, continuando tendo mais tarde, com a decadência espiritual, separado o segundo do primeiro, como se corta um ramo inútil, como se amar o próximo era inútil. Não era um ramo inútil, nem eram 2 ramos, era um único tronco que desde sua base se havia ornado com as singulares virtudes dos 2 amores. Olhai aquela figueira grande que nasceu lá em cima, naquele outeiro, nasceu lá espontaneamente, e quase desde a raiz, isto é, mal brotou do chão. Apareceu já com 2 ramos, tão perto um do outro que as 2 cascas aderiram, a de um com a do outro, mas cada um dos 2 lançou depois suas copas para os lados, de um modo tão bonito que deram o nome de Casa da Figueira Gêmea. E este pequeno lugarejo que está sobre esta pequena colina, pois bem,
Se alguém quisesse agora separar os dois troncos, que no princípio são um tronco só, precisaria fazer uso do machado ou do serrote. Mas que faria? O que faria era matar a planta, e se fosse tão perito em manejar o machado e o serrote, de modo a ferir só um dos dois troncos, dos dois salvaria um, mas o outro inexoravelmente morreria, e o superstite, embora vivo, estaria mal em sua vida, ficaria triste sem produzir mais fruto ou muito pouco fruto. Foi isso mesmo que aconteceu em Israel. Quiseram dividir, separar as duas partes, que estavam tão bem unidas, a ponto de formarem uma só coisa. Quiseram retocar o que já estava perfeito. Pois toda a obra de Deus é perfeita, e por isso, se Deus no Sinai deu a ordem de amar a Deus Santíssimo e ao próximo, em um único preceito, é claro que não são dois preceitos. Olha. Que coisa, no Sinai ele deu a ordem de amar a Deus e ao próximo em um único preceito. E eles separaram. Meu Deus! É claro que não são dois preceitos que podem ser praticados independentemente um do outro, mas são um só preceito. Eu não me bastando nunca formar-vos para esta sublime virtude, a que sobe com a alma ao céu, porque é a única que continua a existir no céu. Por isso insisto sobre ela, que é a alma de toda a vida do Espírito, o qual perde a vida se perder a caridade, porque perde a Deus. Tá vendo? Se você perder a caridade pro seu irmão, você perde a Deus no mesmo jeito. Meu Deus do céu! Ouvi-me! Fazei de conta que à vossa casa venham bater um dia dois esposos muito ricos, pedindo hospedagem para toda a sua vida. Vós podereis dizer, aceitamos o esposo, mas não queremos a esposa. Sem querer ouvir isto, que o esposo responde, assim não pode ser, porque eu não posso separar-me da carne da minha carne. Se vós não a quereis acolher, eu também não posso ficar junto de vós, e vou-me embora com todos os meus tesouros, dos quais eu vos teria feito participantes. Deus está unido à caridade aos irmãos. Esta é a verdadeira mais íntima do que o amor de dois esposos, que se amam intensamente como o espírito do seu espírito. A caridade é o próprio Deus. A caridade não é mais do que o aspecto mais ostensivo, mais ilustrativo de Deus. Ostensivo é invisível, né? Mais ilustrativo de Deus, entre todos os seus atributos. Ela é o atributo rei, o atributo origem, porque todos os outros atributos de Deus ainda nascem da caridade, que é poder, senão caridade que age, que é sabedoria, senão a caridade que ensina, que é a misericórdia, senão a caridade que perdoa, que é a justiça, senão a caridade que administra, e eu poderia continuar assim tratando de todos os inumeráveis atributos de Deus. Agora, conforme o que acabo de dizer, podeis vós pensar que quem não tem a caridade tem a Deus? Não tem. Podeis pensar que ele possa acolher a Deus e não a caridade? A caridade que é a única abração do Criador e as criaturas, e que não se pode ter dela somente uma metade, aquela que se dá ao Criador sem que se tenha também a outra metade, a que se deve ter para com o próximo. Deus está nas criaturas, nelas está com o seu sinal indestrutível, com os seus direitos de pai, de esposo, de rei. A alma é o trono dele, seu corpo, seu templo, mas o que não ama seu irmão, o despreza, faz sofrer e desconhece o dono da casa do seu irmão. Nossa, se alguém desprezar o irmão, já era, meu. Nossa. A alma é o trono dele, seu corpo, sem templo. Mas o que não ama seu irmão, despreza, faz sofrer, desconhece o dono da casa do seu irmão, o esposo do irmão. E é natural que este grande ser, que é tudo e que está presente em um irmão, em todos os irmãos, tome como feita a si a ofensa feita ao ser menor, a parte do tudo, isto é, a cada homem. Por isso eu vos ensinei as obras de misericórdia corporais e espirituais. Por isso eu vos ensinei a não julgar, a não desprezar, a não repelir os irmãos, tanto bons como maus, fiéis ou gentios, amigos ou inimigos, ricos ou pobres. Quando em um tálamo se realiza uma concepção, esta se realiza com o mesmo ato, tanto em um tálamo de ouro como sobre a esteira do estábulo. E a criatura que se forma no seio de uma rainha não é diferente do que se forma no seio de uma mendiga, mas é igual em todos os pontos da terra, seja qual for a religião delas. Todas as criaturas nascem como nasceram Abel e Caim no seio de Eva.
e a igualdade da concepção, formação e modo de nascer dos filhos de um homem e de uma mulher sobre a terra corresponde a uma outra igualdade no céu. A criação de uma alma a ser infundida no embrião, para que ele seja de homem, não de animal, o acompanha desde o momento em que foi criado até a morte. Ele sobrevive na esperança da ressurreição universal para se unirem de novo. Agora no corpo ressuscitado e receber com ele o prêmio ou castigo. O prêmio ou castigo de acordo com as ações praticadas durante a vida terrena. O castigo é o purgatório. Para que não fiqueis pensando que a caridade seja injusta, e que só porque muitos não serão de Israel ou de Cristo, mas sendo virtuosos na religião que seguem, convencidos de que ela é verdadeira, tenham que ficar para sempre sem prêmio. Depois do fim do mundo não sobreviverá outra virtude a não ser o amor, isto é, a união com o Criador de todas as criaturas que viveram com justiça. Não haverá muitos céus, um para Israel e um para cristãos, e um para católicos, um para os pagãos, um para outros gentios. Não haverá mais de um, haverá um só céu, portanto haverá um só prêmio, Deus, o Criador que se reúne com as suas criaturas que viveram na justiça, nas quais pela beleza dos espíritos e dos corpos dos santos admirar-se-á de si mesmo, com uma alegria de Pai e de Deus. Haverá um só Senhor, não um Senhor para Israel, outro para o católico e outro para cada uma das outras religiões. Agora vou revelar-vos uma grande verdade. Lembrai-vos dela, transmite aos vossos sucessores. Não fiqueis sempre esperando que o Espírito Santo esclareça as verdades. Depois de anos e séculos de obscurantismo, ouvi vós, talvez direis, mas então que vantagens há de sermos da religião que é santa, se no fim do mundo iremos ser tratados todos iguais do mesmo modo, como serão os mesmos os gentios e os pagãos? Eu vos respondo, é a mesma justiça que há. É uma verdadeira justiça para aqueles que, mesmo sendo da verdadeira religião santa, ainda não forem felizes, por não terem vivido como santos. Um pagão virtuoso somente por ter vivido virtuosamente, convencido de que sua religião era boa, terá no fim o céu. Mas quando, no fim do mundo, quando das 4 moradas dos mortos só 2 subsistirão, isto é, o céu e o inferno. Porque a justiça, naquele momento, só poderá conservar e dar os 2 reinos a quem, da árvore do livre-arbítrio, quis escolher os frutos bons ou quis os frutos maus. Quanto se terá que esperar antes que um pagão virtuoso chegue àquele prêmio? Não pensais nisso? É verdade. Eles vão ficar muito tempo esperando. E essa espera, especialmente a partir do momento no qual a redenção com todos os seus consequentes prodígios já se tiver verificado. Então ele está falando aqui que aquele que é da religião justa já vai estar no céu antes, já vai estar no prêmio antes de chegar ao fim do mundo. Essas pessoas que não têm o prêmio agora, né, que não seguiram a religião e que são pagãos e gentios, eles vão sofrer muito até lá, até chegar esse dia. É isso que ele está falando. Então não vai valer a pena você seguir a religião, né? Porque a justiça naquele momento só poderá conservar e dar 2 reinos lá no juízo final, né? Que a árvore do livre-arbítrio quis escolher os frutos bons ou quis os frutos maus. Quanto se terá que esperar antes que um pagão virtuoso chegue àquele prêmio? Ele não é, ele vai ficar no... Entendeu? Não penseis nisso, e essa espera especialmente a partir do momento no qual a redenção com todos os seus consequentes prodígios já se tiver verificado, o evangelho tiver sido pregado e que será a purificação das almas, que viverão como justas em outra religião, mas não puderam entrar na verdadeira fé depois de terem conhecido como existente de provada realidade. Para esses o limbo, pelos séculos do século, será até o fim do mundo. Tá vendo? Aquele que não reconhecer a religião vai ficar no limbo pelos séculos dos séculos até o fim do mundo. Misericórdia, né? Para os que creem no verdadeiro Deus, mas não souberam ser heroicamente santos, haverá um longo purgatório, que para alguns irá terminar só no fim do mundo. Mas depois da expiação e da espera, seja qual for a sua proveniência, estarão todos à direita de Deus. E os maus, seja qual for a sua proveniência, à esquerda, e depois no inferno horrível, enquanto o Salvador entrará com os bons no reino eterno. Senhor, perdoa se eu não te entendo. O que estás dizendo é muito difícil. Pelo menos para mim, tu dizes sempre que és o Salvador e que redimirás aos que creem em ti. E então aqueles que não creem, ou porque não te conheceram, ou terem vivido antes de ti, ou então como é grande este mundo, por não terem tido a notícia de ti, como poderão ser salvos?
pergunta, Bartolomeu, que pergunta linda. Eu já te disse pela vida de justos deles, pelas suas obras, pela fé deles, que eles creem ser a verdadeira. Pode ser a fé que for, né? Mas eles não recorreram ao Salvador, o seu nome. Mas o Salvador sofrerá também por eles. Não fazes ideia, ó filho de Tomai, de qual seja a amplitude do valor que terão os meus méritos de homem-deus da humanidade de Cristo. Vai assumir todos os seres humanos. Meu Senhor, sempre menores que os de Deus. Olha lá, que é sempre menores, os méritos é menores do que os de Deus. Que absurdo! Natanael é louco. Meu Senhor, é sempre menores que os de Deus, que há os que tu tens, desde todo sempre. Falando que é lá que Jesus é menor do que Deus. Meu Deus, ele é louco. Resposta justa e não justa resposta. Tá vendo? Os méritos de Deus são infinitos, dizes tu. Tudo é infinito em Deus, mas Deus não tem méritos, no sentido de não ter merecido. Ele tem os atributos de suas próprias virtudes, ele é o que é, a perfeição, o infinito, onipotente. Mas para merecer precisa cumprir com esforço alguma coisa que seja superior à nossa natureza. Uau, gente! Que revelação incrível! Não é um mérito comer, por exemplo, mas pode granjear um mérito saber comer, por exemplo. Pois pode granjear um mérito, porque pode granjear um mérito ao saber comer moderadamente, fazendo até verdadeiros sacrifícios para dar aquilo que economizamos aos pobres. Também não é nenhum mérito estarmos calados, mas o pode ser quando o fazemos para não rebater a uma ofensa. E assim por diante. Agora tu compreendes que Deus não tem necessidade de esforçar-se, pois é perfeito e infinito. O homem-Deus pode esforçar-se a si mesmo, humilhando a infinita natureza divina sob uma limitação humana, vencendo a natureza humana que não está ausente nem a metafísica nele, mas é real com todos os sentidos e sentimentos, com as suas possibilidades de sofrimento e de morte, com sua vontade livre. Ninguém ama a morte, especialmente se ela é dolorosa. Se é antes do tempo e não merecida, ninguém a ama. E, no entanto, todo homem deve morrer. Por isso, ele deverá olhar para a morte com a mesma calma com que ele vê ir se acabando tudo que tem vida. Pois bem, eu me esforço com minha humanidade para amar a morte. E não só isso, eu escolhi a vida para poder ter a morte. Pela humanidade. Nossa, ele aceitou morrer. Isso é muito grande, esse mérito. Um Deus que não podia morrer, aceitou morrer. Por isso, na minha veste de homem-Deus, adquiro aqueles merecimentos que, permanecendo Deus, eu não podia adquirir. Aí ele virou homem para poder ter os méritos. Nossa! E com eles que são infinitos por causa da forma com que eu os adquiro, pela natureza divina unida à humana. Que revelação incrível! Ele não podia, como Deus, adquirir méritos. Aí ele virou homem para poder, unir a natureza divina da humanidade dele, ele unido à divina, ele é divino, ele aceitou passar pela morte, aceitou passar pelas dores, aceitou passar pela... Nossa! Nossa, que revelação incrível. Vou ler de novo. Ninguém ama a morte, especialmente se ela é dolorosa, se é antes do tempo e não merecida. Então, justamente a morte de Jesus é essa. Ninguém a ama, e no entanto todo homem deve morrer. Por isso, ele deverá olhar para a morte com a mesma calma com que ele vê ir se acabando o que tem vida. Pois bem, eu me esforço com minha humanidade para amar a morte. Não só isso, eu escolhi a vida para poder ter morte. Pela humanidade. Por isso, a minha veste de homem-Deus adquiro aqueles merecimentos que, permanecendo Deus, eu não podia adquirir, e com eles que são infinitos por causa da forma com que os adquiro, pela natureza divina unida à humana, pelas virtudes da caridade e da obediência com as quais eu me coloquei em condições de os merecer pela fortaleza, justiça, temperança e prudência, por todas as virtudes que eu pus no meu coração para torná-lo agradável a Deus meu Pai. Eu terei um poder infinito, não só como Deus, mas como homem que se imola por todos, ou seja, que atinge o limite máximo da caridade. É o sacrifício que dá um merecimento e o completo sacrifício e completo mérito. Perfeito sacrifício e perfeito mérito. E esse merecimento pode ser usado segundo a santa vontade da vítima, a qual o Pai diz, seja como tu queres, porque ela o amou sem medida, amou o próximo sem medida. Eis que vou-lo digo, o mais pobre dos homens pode ser o mais rico, e beneficiar um número sem medida de irmãos, se ele souber amar até o sacrifício. Eu vou-lo digo.
Ainda que não tivesses nem mesmo uma migalha de pão, um copo d'água, uma veste esfarrapada, vós sempre podeis fazer benefícios. Como? Rezando e sofrendo pelos irmãos. Fazendo benefícios a quem? A todos. De que modo? De 1000 modos. Todos santos. Porque se vos souberdes amar, sabereis agir como Deus, ensinar, perdoar, administrar e como homem Deus até redimir. Jesus, a gente pode salvar as pessoas. Meu Deus, ó Senhor, dai-nos essa caridade, suspira João. Deus vou-la dar, porque a vós ele se doa, mas vós deveis acolhê-la e praticá-la sempre com maior perfeição. Nenhum acontecimento deve ser por vós separado da caridade, desde os materiais até os do espírito, que tudo seja feito com caridade e pela caridade. Jesus vive em nós, gente, divinamente. Meu Deus, os méritos que a gente está usando dele é incríveis. Santificai as vossas ações, as vossas jornadas, ponde o sal em vossas orações e a luz em vossas obras. A luz, o sabor, a santificação e a caridade, sem estas são nulos os ritos, vãs as orações e falsas as ofertas. Em verdade, eu vos digo que o sorriso com que um pobre vos saúda, como a irmãos, tem mais valor do que um saco de moedas que alguém pode jogar aos vossos pés, somente para ser notado. Sabei amar a Deus, estará sempre convosco. Sabei amar e Deus estará sempre convosco. Ensina-nos a amar, sim, Senhor. Há 2 anos que eu vos tenho ensinado. Fazei que me vedes fazer, estareis na caridade, a caridade estará em vós. E sempre e sobre vós estará o selo, crisma, a coroa que vos fará verdadeiramente reconhecer como ministros do Deus Caridade. Agora vamos parar à sombra deste lugar, aqui a grama abundante e alta. As plantas sempre temperam o calor, continuaremos a viagem à tarde. E assim termina essa incrível revelação e visão. Amém, Fiat. Meu Deus, gente, prestem atenção nisso aqui, tudo que ele falou. Qualquer pessoa pode ser salva pelos méritos de Jesus. Só não pode ser salvo aquele que não quiser. Só aquele que não quiser. Nossa, que incrível.